Bom dia a todos. Obrigado, senador Collor, pela oportunidade. Senadores, o setor de telecomunicações, ele, de fato, na exposição do presidente da Anatel, mostra o quanto se evoluiu desde a privatização. As contribuições da senhora Flávia Lefebvre mostram que ainda há muito a se resolver. O fato é que nós estamos entrando, no final desse ano, no penúltimo período de revisão dos contratos de concessão. A última oportunidade que teremos vai ocorrer 5 anos antes do final do período estipulado para 2025. Nós temos, de fato, um conjunto importante de questões para resolver, que não podem se centrar, naturalmente, os problemas do setor não serão resolvidos inteiramente nos contratos de concessão. Quer dizer, há uma agenda regulatória extensa, né, e que foi divulgada recentemente, vem sendo atualizada permanentemente pela Anatel. Isso envolve passar a centrar o esforço regulatório no atacado, envolve desonerar redes. Nós temos que cuidar de duas frentes, né, oferta e demanda. Eu vou procurar concentrar a minha apresentação naquilo que o Congresso, naquilo que o Senado e a Câmara precisam se dedicar, porque são alterações que exigem, são modificações no funcionamento do modelo que exigem a legitimação que só o Congresso pode dar. A primeira questão relevante trata da reversibilidade de bens. O funcionamento do setor de telecomunicações depende da infraestrutura instalada. É preciso ter em mente que o modelo a reversibilidade foi calcada na construção de uma lista de bens reversíveis com uma gestão patrimonial, uma visão patrimonial de organização da infraestrutura. Com a convergência de serviços, essa forma de gerir o problema se tornou bastante complexa para a Anatel. A Anatel fez um esforço nos últimos anos, foi pressionada para resolver a questão, e isso publicou, está na internet, para quem quiser saber, para quem quiser conhecer, uma lista de bens que supostamente são aqueles essenciais à prestação do serviço, de telefonia fixa, no caso. Mas é preciso lembrar que os contratos de concessão envolvem também a oferta de toda a infraestrutura de suporte para todos os demais serviços de telecomunicações. Boa parte do acesso em banda larga se dá através da infraestrutura montada e mantida pelas concessionárias, pelos contratos, por bens vinculados aos contratos de concessão. Hoje, no país, ainda existe 10% dos domicílios ainda fazem acesso de escada à internet. Boa parte da infraestrutura de banda larga usa a rede de acesso, ainda o par de cobre que chega na casa das pessoas, na nossa casa, para oferecer banda larga fixa. Boa parte do entroncamento das torres, das ERBs, das torres de celular, que oferecem mais de 70 milhões de acessos em banda larga, boa parte do entroncamento dessas torres se dá em cima da infraestrutura das concessionárias. E não só a lei, mas os contratos de concessão permitiam, claramente, às concessionárias explorar no atacado a oferta dessa infraestrutura. Essa infraestrutura é responsável por boa parte da receita dessas empresas e precisa ser mantida e atualizada tecnologicamente de forma constante. Boa parte daqueles investimentos, que embora, segundo avaliações, não estejam num nível ainda adequado, se dá em cima dessa infraestrutura. Mas é muito difícil, na era de convergência, em que todos os serviços são prestados através do mesmo acesso, se discriminar o que é, qual parte daquele bem, seja um cabo, seja um equipamento de computação, seja uma central, seja um roteador, que parte é dedicada ao serviço prestado em regime público e que parte dessa infraestrutura é dedicada aos serviços privados, portanto, não sujeitas à reversão. Então, a Anatel e o governo como um todo terão um problema sério, bastante sério para resolver no final, ao término dos contratos de concessão, se tiverem que decidir pela reversão de bens para outras empresas. Como a senhora Flávia lembrou, a Lei Geral de Telecomunicações não permite, pelo menos no texto atual, não permite que esses contratos sejam postergados. Não é possível que simplesmente haja a ampliação do prazo para a prestação de serviços pelas mesmas empresas.
Então, ou bem nós reformulamos, e aí só há um caminho, a reformulação da legislação, ou bem reformulamos essa maneira de encarar a continuidade dos serviços, ou teremos um problema sério a administrar. Lembrando que nós passaremos agora, novamente, friso isso, pela penúltima revisão dos contratos de concessão. O item, a discussão de reversibilidade, está pautada pela Anatel nessa discussão de contratos, mas eu acredito que a Anatel não tenha a legitimidade política necessária para passar por essa discussão a contento. A cada dia que passa, isso foi mostrado na apresentação do presidente da Anatel, o serviço de telefonia fixa cai em termos de número de assinantes, receita, ou seja, relevância. As pessoas estão, de fato, substituindo, né, o serviço fixo, de telefonia fixa, pelo serviço móvel, né, graças à comodidade, à conveniência e também à própria redução de custo que a Anatel vem conseguindo, junto com as empresas, promover nesse serviço. Cada dia que passa, o valor patrimonial dos bens passíveis de reversão cai. Então, a cada dia que passa, quem perde com a falta de solução para esse problema é a sociedade. Quem perde é o Estado na possibilidade de negociar de forma sensata, razoável com as empresas, uma troca do uso do instrumento de reversibilidade como meio de garantir a continuidade de serviços ao final do contrato, por um conjunto de obrigações que possa dar à nossa sociedade um serviço de mais qualidade. Então, hoje nós temos, na verdade, o setor vive um dilema, eu chamo de dilema de bilhões. Nós temos aí o presidente da Anatel apresentou, nós temos ainda 2.700 municípios não cobertos pelo serviço móvel, são apenas, por volta disso, são apenas 2.930 municípios atendidos com banda larga móvel. O cumprimento dos editais de 3G e 4G vai fazer com que o serviço chegue a boa parte desses municípios, né? Isso vai acontecer ao longo do tempo. Aqui, esses 2.930 municípios, esse número vai subir para algo próximo, para superior a 4.000, com certeza. A questão é que, a partir daí, né, essa residual, hoje 88%, segundo dados da PNAD, 88% dos municípios têm telefone móvel. Para atender esses 10% a 20% restantes da população, com qualidade e cobertura decente, nós estamos falando de bilhões. O dilema de bilhões é onde a gente vai concentrar os esforços? Em cobrir 100% da população com todos os serviços ou garantir que nos centros produtivos, o senador Walter Pinheiro tem que chamar a atenção isso nas audiências, eu tenho assistido, existem centros importantes que precisam de desenvolvimento, que precisam de acesso à banda larga com qualidade e que não têm. Os países maduros estão em fase avançada de implantação, da substituição das redes de acesso de cobre por fibra ótica. Nem em São Paulo, nem na capital, nem na cidade com mais pujança em termos econômicos no país, representa boa parte do PIB do país e é uma das cidades com maior renda do mundo, nem lá nós temos a fibra ótica bem disseminada, né? A quantidade de acessos é irrisória. Então, agora, implantar a fibra ótica, substituir as redes de acesso, né, de telefonia por redes de fibra ótica também custa bilhões de reais. Esse é o dilema. Não dá para fazer as duas coisas simultaneamente. Não dá. Ou seja, pelo nível de investimento que a gente vem observando nos últimos anos e pela necessidade de investimento que esses dois desafios volume, não dá para fazer as duas coisas. Enquanto isso, o Estado dispersa recursos, essa crítica precisa ser feita. Nós temos aqui programas, como, por exemplo, o GESAC. O GESAC começou em 2002, mas é mantido até hoje. Nós estamos com um edital sendo lançado para passar de 13 mil acessos para 31 mil acessos. A maior parte desses contratados, links via satélite, custam muito mais caro do que para manter e com qualidade muito inferior em termos de capacidade. Nós temos investimentos importantes sendo feitos na Telebrás, teve algum impacto do ponto de vista de regulação de preço no atacado, atende a determinadas localidades, pode ser um instrumento importante para cobrir regiões mais remotas, de maior custo de atendimento, mas o fato é que essa alternativa se contrapõe a uma alternativa que a própria lei já prevê, que é dividir o custo com as empresas privadas para atendimento de áreas de menor atratividade. Então, o que é melhor? O Estado pagar 100% do valor necessário para chegar a uma localidade ou pagar a parcela de custo suficiente para a empresa viabilizar o atendimento da localidade? Nós estamos dispersando recursos públicos, o FUST não é utilizado, o Fistel arrecada
num piso hoje de 2,5 bilhões por ano, chegando, dependendo se naquele ano houve leilão de radiofrequência, chega a 6, 7 bilhões de reais por ano. A gente tem um estoque contábil desses fundos enorme. Esse estoque poderia ser direcionado de forma a atender parte desse dilema, e isso não é feito. A gente dispersa recursos, né? Usa em programas com já estão demonstrada a baixa eficácia no atendimento da população. Não é mais o que a população precisa. A população tem hoje, né, possibilidade e interesse de ter um terminal de qualidade para fazer acesso em banda larga. Ela não quer se dirigir a um centro público com computadores ou uma LAN house. Isso era a realidade há 3, 4, 5 anos atrás. Hoje a população quer ter ou acesso em casa ou acesso na palma da mão. Não dá para imaginar que um programa como o GESAC, montando, né, centros de acessos públicos, vai resolver o problema da forma como o consumidor deseja. Então, como resolver esse dilema? É preciso planejar novamente. O movimento a que a senhora Flávia se referiu, pré-privatização de 95 a 98, e depois de 98 a 2001, quando as metas foram antecipadas, esse movimento enorme de crescimento se deve, basicamente, ao planejamento. Houve, claramente, definição de o que fazer, quem ia fazer e recurso para isso. A partir de 2002, 2003, o setor passou a ser gerido o que eu gosto de colocar, por janela de oportunidade. Então, vamos fazer um leilão de radiofrequência. Os leilões, obviamente, as regras dos leilões têm melhorado bastante. A Anatel tem tido êxito em definir regras que criem obrigações importantes para atendimento da população. Mas não dá para gerenciar um setor tão intensivo em capital, complexo como o setor de telecomunicações, por janela de oportunidade. Vamos esperar a próxima fusão ou vamos esperar o próximo leilão de radiofrequência para definir novas obrigações. A gente está vendo a saúde financeira das empresas deteriorando ao longo do tempo, né? Você vê mesmo esse anúncio da fusão da Oi e da Portugal Telecom, né? A nova empresa teria uma dívida consolidada de 41 bilhões. Isso é quase 3 vezes a geração de caixa livre da empresa. Continua muito difícil, né, pensar a possibilidade de a Oi, que atende, em termos de território, quase 90% do território brasileiro, é muito difícil pensar que a Oi teria condição, mesmo com aporte, mesmo com novos acionistas dispostos ou velhos acionistas dispostos a botar dinheiro, ter capacidade de investir aquilo que o país precisa para tanto cobrir áreas descobertas ainda, como atender ou fazer a substituição que a gente precisa nos grandes centros, nos centros produtivos, substituir os equipamentos e aumentar a qualidade e a velocidade da banda larga. A gente tem um problema sério para resolver. E a reversibilidade está nessa história, né? A reversibilidade foi pensada lá atrás. Bom, a reversibilidade é um instrumento mais antigo que a gente imagina. Ela está escrita nos decretos de Dom Pedro II, no início da implantação da infraestrutura de telefonia no Brasil. Os primeiros decretos que autorizavam empresas estrangeiras a investir em telefonia, primeiras linhas telefônicas no Rio de Janeiro, falava que ao final do contrato de concessão, daquele período de concessão, que era de 15, 20 anos, as linhas reverteriam para a União. Mas aquele era um momento de construção da infraestrutura. Nosso cenário é completamente diferente hoje. O instrumento de reversibilidade ele é usado em outros setores, ele é adequado para outros setores. Óbvio, ninguém vai imaginar que, no final de um contrato de concessão de uma rodovia, a rodovia não seja revertida novamente ao Estado e ele passe a administrá-lo como bem entender num período subsequente. Não dá para imaginar isso com infraestrutura de telecomunicações. O investimento em fibra ótica não está sendo feito em boa medida, porque as empresas, obviamente, têm preocupação de que aquela rede de acesso seja considerada reversível ao final do contrato de concessão. Quem vai colocar bilhões de dólares, faltando 10 anos para finalizar o contrato, se tiver um risco razoável de perder esse investimento no final? Garantir que o Estado vai pagar, vai amortizar em cash, à vista, no final do contrato, é correr um risco muito grande. Quer dizer, cadê o recurso do FUST? Nenhum recurso do FUST é colocado, o que dirá assumir bilhões, esperar que seja entregue para a empresa ao final do contrato de concessão. Então, é preciso que o Congresso debruce sobre essa questão. Ela é importante, ela está sendo um entrave para um conjunto de investimentos que é importante ser feito nos próximos 10 anos, até o final do contrato. E a gente não precisa esperar, concretamente, esse final, o 2025, para rever a lógica de financiamento do setor. A prática, né, de gestão do setor mostrou que essa existência de 2 regimes jurídicos distintos, ela
não totalmente desnecessária, mas ela pode ser superada por outras maneiras de planejar. O regime privado, que é a base de prestação da banda larga fixa, da banda larga móvel, ele precisa ser gerenciado. A Anatel tem instrumentos para isso. Há outras maneiras de garantir a continuidade, há outras maneiras de planejar o cumprimento de obrigações, vou chamar obrigações de universalização livremente aqui, né? Há a cobertura dos locais em que precisam ser atendidos. A Telebrás tem massificação, vamos usar massificação para não confundir. Mas, enfim, essa é uma questão central, né? Como resolver o dilema de bilhões? O Estado precisa concentrar os recursos que tem a possibilidade de investir, precisa realmente continuar essa política de desoneração de redes. Não é possível imaginar que as empresas têm que pagar, né, uma carga elevada sobre investimento para ampliar a cobertura, principalmente locais em que o retorno sabe-se que é duvidoso desde o início. E mesmo onde o retorno é certo, a gente tem saltos importantes para dar. Nós temos Coreia, países da Europa estão falando, oferecem à população no varejo acessos a 100 megabits. Na verdade, os pacotes não envolvem só infraestrutura, você tem canais de TV junto, acesso IP fixo, ligações ilimitadas para fixo e móvel em todo o país, isso saindo pacote mais caro a 70 euros, pacote média de 30 euros. Eu pago, para ter esse pacote completo, eu acho que a situação de boa parte, para ter o pacote completo dos operadores, eu pago hoje mais de R$500 por mês. Boa parte é carga tributária, mas tem vezes que a gente paga, só de celular, a gente paga quanto? Mais de R$300, R$400 por mês se a gente tiver um uso intensivo do celular. É preciso realmente desonerar, é preciso que as operadoras tenham a possibilidade de fazer os investimentos, mantendo saúde financeira, para que a gente cubra não só a parcela ainda não atendida, mas principalmente eleve rapidamente a qualidade do serviço. E a reversibilidade está no meio desse caminho. O Senado tem projetos já apresentados sobre isso, tramitando. É preciso dedicar atenção um pouco, especialmente nesse momento de revisão dos contratos, para dar à Anatel norte. A Anatel não tem como... Embora a LGT não fale, e olha que ponto interessante, a LGT, Marco Regulatório do Setor, não fala sobre a obrigatoriedade de reversibilidade de bens. O que a lei dispõe é o seguinte: os contratos de concessão têm que mencionar os bens reversíveis se houver, vírgula, se houver, nos termos da lei. Não é a legislação que obriga, né, ao uso desse instrumento. A Anatel optou lá atrás, e dá para explicar historicamente, dá para entender claramente por que foi feita essa opção. A discussão política seria muito mais complicada sem esse instrumento lá atrás, mas hoje ele é um entrave. Eu vou me permitir tomar esse minuto final para chamar a atenção de um outro aspecto do problema. A gente fala de regulação de internet. A internet, senhores, saindo um pouco da infraestrutura, né, a internet já está concentrando boa parte dos serviços que interessam ao consumidor. No Brasil, a internet não é um problema da Anatel, mas é ao mesmo tempo, né? A gestão da internet tem basicamente gestão de nós estamos falando de gestão de dois recursos muito importantes. Gestão dos nomes de domínio e gestão dos endereços IP. Os endereços IP são a numeração, como se fosse a numeração telefônica do mundo de dados. E o mundo de dados hoje, senhores, é tudo, né? A telefonia, a Europa já discute, e é isso, essa discussão está na Anatel também, transformar toda a prestação de serviço de telefonia em IP, inclusive na ponta, né? Quem tem o acesso em banda larga já resolvido na ponta, chegando, já faz isso tranquilamente. Aqui a gente precisa mais alguns anos. A gestão dos recursos de endereço é importante e crítica porque o estoque de IP na versão 4, que é o que funciona hoje, acabou no mundo já em várias regiões e vai acabar no Brasil ano que vem. A Anatel não tem gestão sobre os recursos. A gestão desse recurso é feita hoje pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, e pelo braço operacional, que é o Núcleo de Informação, é uma associação civil, né, constituída pelos membros do Comitê Gestor, né, que tem 21 membros, 12 da sociedade e 9 do Estado. O fim do estoque de endereço IP versão 4 representa, se não for bem gerenciado, a paralisação na comercialização dos acessos em banda larga, principalmente a banda larga móvel. Banda larga móvel precisa... Quem não está conectado hoje o tempo inteiro? Para se conectar, você precisa de um endereço IP. Mas para acessar o serviço que interessa, você precisa de um endereço IP que funcione. Pegar o endereço IP versão 6 e colocar no meu terminal para acessar, boa parte do serviço, por exemplo, de governo eletrônico no Brasil, eu não consigo usar.
É capaz de nem a Receita Federal, nem declarar o meu imposto de renda, eu ser capaz de fazer com o IPv são 6. A Anatel precisa ter um papel mais ativo na gestão desse recurso, para evitar que no ano que vem a gente tenha um problema mais sério. Tá? Não, por isso que eu estou chamando a atenção, porque é um problema, para só precisar, esse também é um problema do Congresso. Obrigado, senador.